Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar aí esse novo dia, esta nova semana. Um ótimo dia para você. Hoje é segunda-feira. Sejam todos bem-vindos, são 7h05 em Campos. Estamos ao vivo também com imagens no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais haverá reprise na Plena TV a partir das 17 horas deste Folha no Ar. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos mais chuva. Choveu durante todo o final de semana em Campos e é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa, mas terminando aqui a previsão do tempo, Campos terá tempo chuvoso hoje, com pancadas de chuvas durante todo o dia. Aliás, a previsão de chuva segue até na quinta-feira, na quarta-feira já começando a diminuir. Portanto, vem chuva por aí ainda. Máxima de 28, mínima de 21 graus. Agora faz 23 graus aqui no centro de Campos. E é sobre chuva que nós vamos falar hoje com o Coronel Charbel Guijarro. Ele é comandante de área, comanda as áreas norte, noroeste fluminense, e nos honra aqui com sua presença já por videoconferência. Comandante, já vamos trazer aí a sua entrevista, o seu bom dia, mas já registro que vamos falar sobre, claro, evidentemente, né, a sua área que engloba o norte e o noroeste. Ontem, inclusive, o senhor esteve no noroeste. Essa subida repentina, ou pelo menos em comparação a outras épocas, numa velocidade muito maior, né, do Rio Paraíba do Sul. Vamos falar dessa tragédia também lá no Capitólio, na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, um lago também. E já tem, inclusive, circulando aí na internet, uma barragem chamada Carioca, mas é no sudeste de Minas. A equipe do Corpo de Bombeiros já alertando as cidades ao redor ali dessa barragem e, né, portanto, muitas pessoas já começam a questionar: onde é essa barragem aqui no Rio? Não, ela não é uma barragem na região carioca, ela é uma barragem com nome Carioca, na região sudeste de Minas Gerais. E vamos, claro, falar também sobre os riscos do verão, as famosas selfies nas cachoeiras, rios, em lugares bem atrativos, assim, bonitos, aquela coisa ecológica que tem feito vítimas aí pelo mundo afora. Já então traremos aí o seu bom dia. Deixa só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e uma passada rápida no jornal aniversariante aí do mês, que é o jornal Folha da Manhã. Fez aniversário no sábado e trouxe aqui na sua principal página, na capa do jornal, a celebração do padre Wallace Azevedo, que esteve na sede da Folha
e falou sobre a força dos veículos de comunicação e uma bênção aqui para os diretores e para o jornal Folha da Manhã, completando 44 anos. Ainda na Folha, Covid e influenza avançam com infecções cruzadas na região. Casos em Campos, Macaé e São João da Barra. Ômicron mata no país. Prefeita sanjoanense diz que decidiu não ser imunizada. Crianças campistas terão que receber a vacina para estudar. O prefeito já anunciou que vai pedir o passaporte da vacina para crianças com 5 anos de idade. Reviravolta e candidatura sigilosa na Rua do Gás. Nova chapa única. Cobertura aqui do jornal Folha da Manhã, na página 12. A história do Goitacás vai se findando aí de forma muito trágica, né? Muito ruim. E tomara que não seja o fim, que eu esteja completamente errado. Em busca da reeleição com apoio de Vladimir, esse é o vereador Fábio Ribeiro, que revelou aqui em primeira mão, neste programa, na última sexta-feira, a sua candidatura à reeleição a presidente da Câmara de Campos. E no artigo do Aloysio Abreu Barbosa, página 4, não olhe para cima, olhe para você mesmo. Capa da Folha ainda, materiais escolares já movimentam o comércio. Verão, Defesa Civil alerta para chuva forte até segunda-feira, até hoje. E sobre isso nós vamos falar já. Agora no portal folha1.com.br, Rio Paraíba do Sul ultrapassa os 9 metros e já cobre o cais da Lapa em Campos. Campos vai exigir o passaporte da vacina para as crianças de 5 anos. Sobe para 10 o número de mortos na tragédia em Capitólio. Corpos das 2 últimas vítimas desaparecidas foram achados na tarde deste domingo. Aumento de casos de Covid e gripe adiam posse do presidente da CDL. A cerimônia estava marcada para esta segunda-feira. Nova data ainda será agendada. Norte Fluminense volta a bandeira amarela no combate aí à Covid. Taxa de positividade ainda teve aumento na última semana de dezembro. Educação convoca para a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid. E inauguração da Casa de Cultura Félix Carneiro, o Felinho, foi adiada pelo mau tempo. Uma nova data também será marcada. Choveu muito final de semana e até por conta também dessa questão da Covid, né, essa nova variante, a Ômicron, os 2 eventos que seriam aí, né, um hoje, outro ontem, né, a inauguração da Casa de Cultura Felinho e a posse do presidente, né, pelo mau tempo e também pela prevenção à Covid o outro. Foram adiados temporariamente. Bom, são 7h12. Hoje no programa temos o prazer aqui de receber e quero já de antemão agradecer pela boa vontade e pelos excelentes serviços prestados aí à nossa comunidade. O Coronel Charbel Guijarro, comandante de área do Norte e Noroeste, e inclusive foi comandante também aqui do 5º GBM e saiu para comandar essa área. Sai de um problema, entra num problemão, né? Comandante, bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Com certeza vai ser um prazer conversar com o senhor nessa manhã. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes aí do programa Folha no Ar. Espero poder responder a maioria das perguntas aí e que seja de grande valia na orientação aos nossos munícipes. E antes de comandar o 5º GBM em Campos, eu comandava o 21º grupamento em Itaperuna. Desde 2007 eu acumulei essas funções nesses principais quartéis do Corpo de Bombeiros na área norte e noroeste. E agora estou aqui no Comando de Bombeiros de Área, numa nobre missão.
Aliás, o senhor é de São Fidélis também, né? Sou fidelense de nascimento, mas atualmente resido aqui em Campos. Perfeito. E conhece como ninguém, então, essa região toda. Itaperuna também é uma área muito complicada com relação a essa questão de cheia. Isso pegou em 2007. Ainda naquela época tivemos volumes muito grandes de água naquela região. 2008, 2009. Né? Depois disso é que deu uma estiada grande. Mas vamos a 2022. O que está acontecendo aí para a nossa região? O que o senhor pode passar de panorama? E aí a gente começa a detalhar. O senhor ontem esteve lá na região noroeste. Eu já vi a prefeita de Cardoso fazendo reunião, já vi nas redes sociais. Os prefeitos ali de Natividade também, de Pádua. Como é que está essa área noroeste até a gente chegar aqui na região norte, o coronel? Bom, algumas observações, né? Primeiro que os números que eu tenho foram fechados ontem às 21 horas, no final da noite, e obviamente a gente teve uma situação deteriorada, ou seja, piorada ao longo da madrugada, e com certeza os números que eu tenho aqui para falar, para passar para os ouvintes, ele sofreu alguns acréscimos, sejam de desalojados, desabrigados ou mesmo afetados. O Corpo de Bombeiros tem as regionais de defesa civil que no dia de ontem passaram em todos os municípios do Noroeste Fluminense, se reuniram com todos os prefeitos, com todos os coordenadores de defesa civil. Gabinetes de crise nesses municípios foram montados para que eles gerenciem essas pessoas que estão sendo afetadas pelas inundações dos rios e que, em se extrapolando a capacidade municipal, o governo do estado seja o braço na ajuda humanitária a essas pessoas. Enquanto comandante do corpo da área do Corpo de Bombeiros, a minha responsabilidade é a pronta resposta. São os socorros, os salvamentos, a retirada de pessoas de local de risco de maneira preventiva. Enfim, eu fiz questão de falar esse panorama porque o Corpo de Bombeiros tem a parte de defesa civil que vai trabalhar muito, mesmo após as águas baixarem, porque até a gente atingir novamente a normalidade, muito provavelmente aí a gente vai passar por uma semana, cerca de 10 dias, até voltarmos a uma normalidade, para que as pessoas retornem aos seus lares, para que os logradouros públicos possam novamente receber trânsito de pessoas, veículos, enfim. E sobre a questão climática, que foi a primeira parte da sua pergunta, né? Tem sido muito comum a gente assistir nos telejornais, nos veículos de imprensa, esse fenômeno, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, que tem mantido um corredor de umidade desde o norte do país, da região amazônica, tangenciando a região sul do Brasil, já mais próximo ao oceano, porém, ele está estacionado praticamente sobre a região sudeste, causando muitas chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de São Paulo. Menciono com uma questão mais específica a região de Minas Gerais, porque a montante da nossa região norte e noroeste está a foz, né, o nascedouro da bacia do rio Muriaé, que tem, nesse primeiro momento, assolado o noroeste do estado com essas inundações graduais dos rios que cortam a área de atuação operacional. E é muita coisa, não é pouca coisa. Eu estou vendo aqui, temos o transbordo já dos rios Muriaé, Carangola, Itabapuana e também o rio Pomba, que aí, consequentemente, pega essa área toda do senhor. Itaperuna. E o rio Paraíba do Sul, que você mencionou. Daí o rio Paraíba, é que eu estou focado lá no noroeste, mas e o rio Paraíba do Sul, que também nós vamos chegar lá daqui a pouco. Eu quero tentar entender como que, se é que é possível, né? Como que subiu tanto. A gente acompanha esse rio Paraíba do Sul desde a década de 90
e de grandes enchentes que passaram nesse período, né? Eu não me lembro, não me recordo dele ter subido tão rapidamente assim. Será que foi a abertura da barragem de Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, que aumentou o seu volume de vazão de água? Mas isso a gente vai chegar lá. Antes, deixa eu voltar aqui só um pouco do noroeste, e aí afeta as cidades de esses rios que a gente falou: Itaperuna, né, Natividade, Pociúncula, Bom Jesus, Itaocara, Italva, Laje do Muriaé, Cambuci e Santo Antônio de Pádua. Todas elas estão na área do senhor? Todas. O norte e noroeste do estado, ele é composto por 18 municípios. Na divisão do Corpo de Bombeiros, 5 no norte e 13 no noroeste. E todos eles, de alguma forma, nesse momento, estão sendo afetados pelas inundações. Eu sempre vou tentar, às vezes, se eu exagerar nos termos técnicos, por favor, me corrija, é porque eu ouço, às vezes, falar dos alagamentos, né? Os alagamentos, eles são provenientes de fortes chuvas, de fortes precipitações pluviométricas, que não necessariamente assolou a nossa região norte e noroeste. As chuvas estiveram de fracas a moderadas. O que nós estamos passando nesse momento é um desastre hidrológico que causa inundações, que é a elevação gradual do leito dos rios que cortam os municípios, né, a região. A pergunta que eu fiz é referente à área do senhor, porque de repente o Corpo de Bombeiros pode ter algum comando interno de divisões diferentes, né? De áreas, mesmo norte, noroeste, subdividido para outro. Mas com relação a essa questão que o senhor falou aí agora, o que significa ser esse desastre hidrológico e não esses alagamentos? Esse alagamento que o senhor fala, a gente costuma chamar muito aqui no popular aquela tromba d'água, né? Aquela chuva intensa demais, não é? E aí aquilo não dá tempo de fazer nada, praticamente, né? Agora, o objetivo da enxurrada, em tese, é muito maior, né? Por conta da sua celeridade. E como eu mesmo fiz questão de mencionar, né, na nossa codificação brasileira de desastre, a inundação ou a enchente do rio, ela é tratada como uma elevação gradual do leito dos rios. Essa própria questão gradual, embora a gente tenha mencionado que não temos recordação de alguma outra enchente em que o Rio Paraíba do Sul, especificamente de Campos, aqui na região de Campos dos Goitacazes, tenha subido de 10 a 15 centímetros por hora, como foi no sábado. Então, no último sábado, o Rio Paraíba do Sul chegou a subir de 10 a 15 centímetros por hora. Num dado momento da tarde de sábado, sim. E aí vem aquela pergunta, então: volume de água vindo da onde? Dessas chuvas lá no noroeste, na região da Mata Mineira, em São Paulo, e também a abertura da vazão da barragem de Santa Cecília, onde existe lá a hidrelétrica? Bom, nesse momento eu vou falar algo que eu acredito ser, né? Eu não posso ratificar com total certeza o que motivou isso. Mas alguns dados são interessantes. Esse volume, essa velocidade de aumento das águas do leito do Rio Paraíba, que aconteceu em Campos, nesse fenômeno que nós achamos aqui peculiar, ele não se repetiu a montante no leito do Paraíba. Estou querendo dizer que não aconteceu da mesma forma nem em São Fidélis, nem Itaocara, nem Santo Antônio de Pádua, e por aí vai. Já que Campos é de Campos para baixo, em direção a onde deságua o Rio Paraíba, que recebe-se as águas do Rio Muriaé, aqui após Cardoso Moreira. E nesse mesmo período, nós teve cerca de 500 milímetros de chuva na região da Mata Mineira,
teve o aumento da vazão de Santa Cecília em Barra do Piraí, ou seja, eu fiz essa observação para dizer que foi um pouco disso tudo que fez com que o leito do Rio Paraíba, especificamente na localidade de Campos dos Goytacazes, fizesse ter esse súbito aumento e crescimento de cota de transbordo. Se fosse Santa Cecília, por exemplo, né, como eu havia imaginado... Que é lá em Piraí... Barra do Piraí, exato. Teria também tido o mesmo fenômeno ou efeito e velocidade de subida em São Fidélis, por exemplo. E não teve, no entanto... Sim. E haveria um efeito cascata, né? Sim. E outras questões também influenciam. Quando a gente fala de Campos dos Goytacazes, o rio ele já está a uma altura em relação ao nível do mar menor do que esses municípios que a gente mencionou anteriormente, a Jusante. As águas aqui tendem a correr em menor velocidade. Tem a questão das marés, que aí eu vou ficar devendo se a maré estava alta ou não, mas enfim, tudo isso influencia. Mas a própria topografia do município de Campos pode ter auxiliado assim nessa questão. Muitas ocorrências, Coronel, tem aqui inclusive uma pergunta da Silvana Venâncio. Nós temos um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloísio, e aqui a gente utiliza muitas, para o senhor, por exemplo, tem várias perguntas, tem várias pessoas aqui com vários temas sobre justamente a área do senhor. A Silvana Venâncio, por exemplo, faz duas. Uma, o senhor pode responder agora, que o senhor já até meio que começou a falar, né? A outra a gente deixa para o bloco posterior, que é com relação àquelas prevenções, aquelas dicas para o verão. O que ela pergunta aqui é o seguinte: o que vocês estão fazendo para minimizar o sofrimento da população com essas cheias dos rios da região? Bom, eu fiz uma observação no início da nossa conversa, que era o seguinte: num primeiro momento, esse tipo de ocorrência de acidente hidrológico, as coordenadorias municipais de defesa civil, ou mesmo as secretarias municipais de defesa civil, ou seja, o poder público municipal, e também as secretarias de assistências sociais municipais, prestam o devido auxílio às pessoas. De que maneira? Retirando-as dos seus locais de risco, das suas residências que estão eventualmente afetadas e levando para abrigos públicos, fornecendo alimento, colchonetes, roupas, remédios, enfim. O Corpo de Bombeiros, especificamente, atua no socorro, na emergência ou na urgência, como queiram. E aí eu vou falar das ocorrências que a gente teve. Nós tivemos alguns solapamentos de massa em Laje do Muriaé, por exemplo. Teve um poste que impediu, deixou isolado um bairro do município, e a gente, com o auxílio da AMPLA e mesmo a Defesa Civil Municipal, realizamos esse tipo de socorro. Existe uma comunidade que fica isolada numa ilha em Itaperuna, se eu não me engano, é a Ilha do Ciro. Nós efetuamos o translado de assistentes sociais da Prefeitura Municipal de Itaperuna para prestar o primeiro auxílio a essas pessoas. Enfim, o número de socorros propriamente ditos ainda é baixo. Mas eu reputo isso a uma resiliência que a população do norte e noroeste do estado criou ao longo de tantos e tantos anos sofrendo essas enchentes, que ela, por ser resiliente, às vezes consegue dar o próprio jeito, vai para a casa de um amigo. Eu conheço alguns lugares que são suscetíveis a inundações e alagamentos, que a primeira coisa que esses moradores fazem é construir um segundo andar para que eles mesmos se abriguem no segundo andar das suas residências, enquanto os rios estão fora da sua área normal. Ou seja, nós já temos alguns socorros prestados no Noroeste, como eu mencionei,
e eu reputo a um número ainda abaixo de socorros a resiliência. E, nesse caso, o termo resiliência é um elogio à população do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Só tem que ter cuidado, evidentemente, claro, óbvio, essa resiliência não pode ser teimosia. Quando a Defesa Civil... Não é? De maneira alguma. Eu entendi perfeitamente. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp também, e vem do Kleber Glória. Kleber Glória, ele é diretor da Santa Casa, né, e está aqui, faz parte do grupo também de WhatsApp, e diz aqui: comandante, o senhor acha interessante o trabalho em parceria com a sociedade civil organizada no auxílio a episódios de desastres, como, por exemplo, enchentes, desmoronamentos e etc., a exemplo do que é feito pelo Jeep Clube de Campos no auxílio pelo acesso a locais difíceis? Como isso poderia ser melhor organizado e articulado para uma ação rápida e imediata em momentos de dificuldade extrema? Bom, eu achei a pergunta muito pertinente, perspicaz e obsequiosa. Eu acho que sem a parceria com a sociedade civil, os esforços eles não vão ter o mesmo êxito. Então, primeiro que eu sou muito favorável, o comando geral da corporação é muito favorável a isso. Ações como essa do Clube de Jipeiros daqui de Campos dos Goytacazes foram feitas recentemente na região sul fluminense e na região serrana, e eu vou tomar aí essa pergunta como um objetivo a ser alcançado, estreitar esses laços e inserir o Corpo de Bombeiros nessa parceria. Então, repetindo, né, eu sou muito favorável, acho que isso é uma receita de sucesso. Nós não temos como, enquanto um braço operacional do Estado, do governo do Estado, atingir tudo e todos sem essa parceria. Eu sou muito favorável, agradeço a observação e vou botar como um objetivo do Comando de Bombeiros de Área que a gente estreite esses laços, não só em Campos dos Goytacazes, como no norte e noroeste fluminense como um todo. E eu vou acrescentar um outro grupo também que é sensacional e que, quando precisa, presta um serviço também muito bacana, que é o grupo de radioamadores, e que não é pequeno também, é muito grande, né? Já tivemos exemplos aqui. Nessa época, então, o senhor estava em Itaperuna, né, comandando lá. 2008, 2009, foi cheia, pesada. Foram, né, momentos aí difíceis. Campos ficou, inclusive, com problemas. Teve queda de ponte. A General Dutra, né, teve que ser implodida depois. Não foi? Exatamente. E logo vem aí, Itaperuna também tem muitas essas características, porque é região montanhosa, muito mais do que Campos, claro, mas Campos também tem a sua área montanhosa, que é aqui no Imbé, Rio Preto, né? Aquela região ali tem sempre alguns pontos, agora mesmo, né, de isolamento por conta das estradas, e aí segue o radioamador fazendo o trabalho deles também, onde não chega energia, não chega internet, não chega nada. Me permita, eu vou ficar devendo o nome desse colaborador, porque não estava na pauta, mas ele quando ouvir, vai saber que eu estou agradecendo a ele. A nossa repetidora em Campos dos Goytacazes, que, se eu não me engano, é uma das únicas que ainda funciona no interior do estado do Rio de Janeiro, haja vista que a comunicação ela já é digital na capital. Enfim, ela só funciona graças ao apoio desse grupo de radioamadores que tem na pessoa, que eu peço mil desculpas, mas eu não estou me recordando. Mas vai a minha gratidão dessa parceria aqui e o depoimento de que a nossa comunicação via rádio em Campos dos Goytacazes funciona de maneira excelente graças ao apoio desse grupo de radioamadores de Campos.
E aquele morro ali vira né? Automaticamente ele já é uma antena. A nossa repetidora, mas de manutenir, fornecer placa solar para que ela funcione, mesmo quando não há o fornecimento, quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido. Então, eu quero dizer que o funcionamento da comunicação do quartel de Campos e mesmo unidades de municípios circunvizinhos funciona graças ao apoio dos radioamadores campistas. Que bom. Não, e aí segue nessa união, a gente cria essa força, não tenha dúvida. Tem uma conexão aqui, eu vou precisar fazer um intervalo, Coronel, mas eu vou deixar uma conexão para o próximo bloco, e aí a gente vai também entrando em outras áreas pertinentes aí a essa questão de cheia ainda, de chuva. Mas hoje, mais cedo, eu li aqui a previsão do tempo, né, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que deve chover até quarta-feira. Logo depois, também no portal folha1.com.br, tem um alerta aqui da Defesa Civil dizendo que vai chover, né, até hoje, segunda-feira, com intensidade maior aqui na região. Até que ponto devemos nos preocupar e quais são as ações que o senhor está fazendo junto aí da sua corporação, junto dos equipamentos que o senhor tem também, evidentemente, né, para auxiliar essa comunidade e orientar essa população. Mas o senhor me responde no próximo bloco, por favor. São 7h35. Nós estamos com o Folha no Ar, primeira edição, conversando com o Coronel Charbio Guijarro, comandante de área da Norte-Noroeste, e ele fala sobre essas cheias aí. Vamos falar também sobre essa tragédia lá na cidade de Capitólio, Minas Gerais, coisa realmente terrível. Já tem pelo menos 10 pessoas mortas e as buscas continuam ainda. Então a gente passa outros detalhes a seguir aqui no Folha no Ar, em primeira mão. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.